Você já percebeu como algumas das pessoas mais inteligentes, analíticas e estudiosas acabam se sentindo travadas diante de decisões que, à primeira vista, parecem simples? Não é falta de capacidade, nem desorganização, muito menos preguiça. Na maioria das vezes, é exatamente o oposto, é pensar demais. A mente começa a analisar cenários, antecipar riscos, imaginar consequências, e o que parecia uma escolha comum se transforma em um peso interno. Se você já se sentiu assim, é importante entender desde o início. Este vídeo não é um julgamento, é um convite à compreensão. Existe um paradoxo pouco falado. Quanto mais capacidade intelectual uma pessoa tem, maior tende a ser sua consciência sobre o que pode dar errado. Pessoas analíticas enxergam nuances, possibilidades, variáveis ocultas. Isso é uma habilidade valiosa, mas também cria um efeito colateral silencioso. A mente passa a funcionar como um sistema de alerta constante, tentando prever todos os desfechos antes de permitir qualquer movimento. O problema é que a vida real não oferece garantias absolutas, e quando a mente exige certeza total para agir, a ação simplesmente não acontece. É importante diferenciar esse tipo de procrastinação de outras formas mais conhecidas. Aqui não estamos falando de falta de interesse ou de má gestão do tempo. Estamos falando de alguém que pensa, reflete, estuda, se prepara, mas não age. Internamente, existe muito esforço. Externamente, pouco movimento. E isso gera uma sensação estranha de estagnação, como se a pessoa estivesse sempre quase pronta, mas nunca pronta o suficiente. Do ponto de vista psicológico, esse bloqueio tem uma lógica. O cérebro humano é orientado para a segurança. Ele prefere o conhecido ao incerto, mesmo quando o conhecido é desconfortável. Pensar demais se torna uma forma sofisticada de proteção emocional. Enquanto você pensa, você sente que está no controle. Enquanto você analisa, você adia o risco. O problema é que o cérebro não distingue muito bem entre pensar sobre algo e agir sobre algo. Para ele, o simples ato de refletir já gera uma sensação de movimento, mesmo que na prática nada mude. Se até aqui você está se reconhecendo nesse padrão, já deixe um like no vídeo. Isso me ajuda a continuar trazendo conteúdos mais profundos e reflexivos como este. E também mostra para o YouTube que esse tipo de conversa precisa chegar a mais pessoas que pensam demais e agem de menos. Com o tempo, a mente aprende esse padrão. Sempre que surge uma decisão que envolve exposição, possibilidade de erro ou desconforto emocional, ela responde com mais análise, mais planejamento, mais simulações mentais. E quanto mais você pensa, mais pesado tudo fica. A decisão cresce de tamanho, ganha importância excessiva e passa a carregar um medo que antes não existia. Em muitos casos, o medo central não é errar, é algo mais profundo. É um medo de quebrar a própria imagem de alguém competente, inteligente, cuidadoso. Pessoas perfeccionistas costumam associar erros a falhas pessoais, não a etapas naturais do processo. Uma decisão errada não é apenas um erro pontual, ela é sentida como uma prova de incapacidade. Isso cria uma pressão interna enorme. Decidir deixa de ser um ato funcional e passa a ser um teste de identidade. Por isso, decisões simples começam a gerar ansiedade. Responder uma mensagem, iniciar um projeto, fazer uma escolha cotidiana, tudo parece exigir o melhor raciocínio possível, a escolha mais correta, o caminho mais seguro. A mente começa a tratar qualquer decisão como se fosse definitiva, irreversível, quando na verdade a maioria delas não é. Esse peso excessivo faz com que a inação pareça paradoxalmente a opção mais segura. O custo desse padrão é alto, embora muitas vezes invisível. Há um cansaço mental constante, uma sensação de estar sempre ocupado por dentro e improdutivo por fora. Surge a frustração silenciosa de saber que você poderia estar mais à frente, fazendo mais, vivendo com mais fluidez. Com o tempo, a confiança na própria capacidade de decidir começa a diminuir, não porque você decide mal, mas porque decide pouco. Aqui entra uma mudança de perspectiva fundamental. Decisões não são sentenças. Elas são, na maioria das vezes, experimentos, ajustáveis, reversíveis.
O problema é que a mente analítica tende a tratar toda decisão como se fosse definitiva, como se um erro fosse algo permanente. Quando você entende que muitas escolhas podem ser corrigidas, revistas ou adaptadas, a carga emocional diminui significativamente. Clareza não vem antes da ação. Clareza vem da ação. Pensar pode ajudar até certo ponto, mas chega um momento em que pensar mais não traz novas informações, apenas aumenta o medo. A ação, mesmo imperfeita, gera dados reais. Ela mostra o que funciona, o que não funciona e o que pode ser ajustado. Sem ação, a mente fica presa em hipóteses. Uma forma prática de lidar com isso é separar decisões irreversíveis de decisões reversíveis. A maioria das decisões do dia a dia é reversível. Se não funcionar, você ajusta. Outra ferramenta poderosa é estabelecer um limite consciente de tempo para pensar. Pensar sem limite transforma a reflexão em ruminação. Definir um tempo protege você do excesso de análise. Também é essencial aceitar o conceito de decisão suficientemente boa, não perfeita, boa o bastante para avançar. Pessoas inteligentes muitas vezes travam porque querem a melhor opção possível, quando na prática precisam apenas de uma opção viável para seguir em frente. Pequenos movimentos quebram o ciclo da paralisia. Uma ação mínima é mais poderosa do que horas de pensamento refinado. Pensar bem não é pensar mais, é saber quando parar. A mente é uma ferramenta, não um refúgio. Quando o pensamento vira uma forma de evitar o desconforto da ação, ele deixa de ser inteligência e se torna defesa. A maturidade emocional está em usar a capacidade analítica a favor da vida, não como uma barreira contra ela. Se este conteúdo está fazendo sentido para você, considere se inscrever no canal. Aqui a proposta é ir além de frases prontas e motivação vazia, trazendo reflexões psicológicas que realmente ajudam a destravar a mente e a vida. E antes de sair, escolha hoje uma decisão pequena que você vem adiando. Não para acertar, mas para avançar. Observe o que acontece. Ajuste depois. A mente que tenta te proteger do erro, muitas vezes também te impede de viver com mais leveza. E a liberdade não começa quando você tem certeza. Ela começa quando você aceita que pode agir mesmo sem ela.